O processo de formação de pensadores envolve o processo de interpretação, envolve a lógica do conhecimento ou a epistemologia e envolve... Eu só estou fazendo um preâmbulo, tá? Vocês estão chegando agora. E envolve também as variáveis que entram na gênese da criatividade, da inovação, da capacidade de construir conhecimentos. O que vai diferir um ser humano do outro não é pela quantidade de informações da memória. A capacidade de armazenamento da memória é diferente, obviamente, em cada ser humano. Tem algumas pessoas que armazenam mais do que outros. Outras resgatam mais também do que determinados pares. Mas o grande diferencial não é a quantidade dos dados para formar um pensador. O grande diferencial para formar um pensador é a maneira como você organiza os dados. Você pode ter milhões de tijolos, pisos, materiais elétricos, hidráulicos, num grande pátio. E aquilo pode se tornar lixo. Aquele material se torna útil quando você constrói um edifício, uma casa, uma residência, enfim, um prédio. Então, organizar os dados, rearranjar os dados, difere um ser humano do outro na sua capacidade de construir conhecimento, de libertar a sua criatividade, de desenvolver respostas inteligentes nas situações estressantes. Uma pessoa que recita muitas informações pode não ser tão criativa. Ele é um banco de dados enorme. Ou ela é um banco de dados enorme. Mas se não souber rearranjar, se não souber ousar, se não souber enxergar multifocalmente os fenômenos, se inclusive não tiver uma praxis onde o conhecimento tenha uma aplicabilidade, uma utilidade, acaba se tornando um conhecimento estéril. Qualquer computador, por mais medíocre que seja, tem mais capacidade de armazenamento em destaque, de resgate que o ser humano, que o Homo sapiens. Quando eu falo armazenamento, obviamente o córtex cerebral tem uma capacidade absurda de armazenar experiências com uma complexidade grande. Mas a capacidade de resgate de informações, nossa, não é tão grande, tão rápida e tão eficiente como a dos computadores. Se eu pedir para vocês pegarem um programa e um supercomputador e botarem uma palavra, eleição, ou uma palavra felicidade, ou uma palavra depressão, e aí você vai puxar todos os dados, pode aparecer milhões de informações, milhares de artigos, de estruturas do conhecimento. Então o resgate dos computadores é muito eficiente, mas um computador jamais vai sentir dúvida, e a dúvida é o princípio da sabedoria aonde? Na filosofia. Um computador jamais vai ter sentimento de culpa. A inteligência artificial, ainda que a humanidade sobreviva por milênios, jamais vai se sentir isolada, solitária, entediada, animada. A inteligência artificial jamais vai ter autoestima, ou baixa autoestima, ou uma imagem fragmentada, ou uma autoimagem consolidada. Isso é próprio do ser humano. Então, se vocês se sentem complexos e por vezes complicados, vocês são normais.
porque o anormal seria que você se sentisse completamente estável, linear, desse respostas primordiais em qualquer situação. Então, se, portanto, vocês falharem, claudicarem, tropeçarem nas palavras, sentirem rubros, envergonhados, e, como eu disse, ter sentimento de culpa e de incapacidade, isso é próprio do ser humano. Reitero, nenhuma inteligência artificial vai desenvolver essas habilidades, ainda que nós possamos construir computadores quânticos com milhares de vezes a capacidade dos supercomputadores que nós temos hoje. Por isso, uma criança abandonada pelas ruas, sem proteção social, ela tem uma sofisticação e uma complexidade mais do que tudo aquilo que nós construímos no teatro da existência. E, às vezes, um mendigo que perambula pela rua e que fala consigo, ou está em surto psicótico, tem ideias de perseguição, que nós chamamos paranoia, ou então tem imagens distorcidas em relação à realidade, que nós chamamos de alucinação, nem de longe esse mendigo é menos sofisticado e menos complexo do que todo o conhecimento que está circunscrito nos computadores ou nas bibliotecas do mundo.